A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro do tópico um, temos aqui uma observação que trata acerca de julgamento também de uma responsabilidade moral. Então, para haver uma responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Aqui eu quero falar de uma doutrina que tem entre algumas igrejas, alguns pastores, algumas denominações têm a doutrina do determinismo. Determinismo ensina que tudo o que acontece, seja boa, seja coisas boas ou coisas ruins, foi Deus que determinou, foi Deus que decretou que assim acontecesse. Essa é a doutrina do determinismo. Ensina que tudo que acontece no mundo, no universo, seja coisas boas ou coisas ruins, foi Deus que determinou, foi Deus que decretou que assim acontecesse. Então, olhando para a narrativa bíblica, segundo a doutrina do determinismo, ensina que a queda do homem, a queda de Adão, ela foi determinada por Deus. Deus determinou que Adão e Eva iria escolher comer do fruto. Então, ou seja, se já estivesse determinado por Deus que isso iria acontecer, então Adão e Eva não tinha outra possibilidade, não tinha outra escolha a não ser fazer aquilo que já estava determinado. Se já está determinado, não tem outro meio, não tem outra possibilidade, não tem outra escolha do homem não fazer. Se está determinado por Deus, está determinado. De um jeito ou de outro, vai acontecer aquilo que Deus determinou. Então, segundo essa doutrina, aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, o casal escolhendo comer do fruto, já estava determinado por Deus. Deus já tinha determinado que eles iriam comer. Então, se essa doutrina fosse verdadeira, Deus não poderia e nem deveria cobrar alguma responsabilidade moral de Adão e Eva por eles terem comido do fruto. Por quê? Porque se foi Deus que determinou a queda, não tem como Deus imputar ou colocar sobre alguém uma culpa de um ato, de uma ação, se foi ele que determinou. Então, o que nós vemos na Bíblia é que Deus cobra uma responsabilidade moral dos seres humanos. Então, aqui já deixei bem claro, a doutrina do determinismo, se de fato fosse verdadeira, não seria justo um ser como Deus determinar a queda de um homem, de uma mulher, e após ele determinar, após acontecer aquilo que ele determinou, não tem lógica ele cobrar responsabilidade moral se foi ele que determinou. Mas, pelo contrário, a Bíblia ensina que Deus ele cobra responsabilidade moral do homem. Se tem essa cobrança de uma responsabilidade moral, isso quer dizer que não foi Deus que determinou. O homem escolheu, o homem tomou a decisão, o homem optou por fazer ou não fazer. Se não tiver essa possibilidade eu e minha pessoa, se eu não tenho condição de ter outra opção entre pecar ou não pecar, então ele não pode ser imputado sobre a minha culpa. Por quê? Porque eu não tive outra opção. Se Deus determinou, não tem como eu ser responsável por isso se eu não tinha a opção de não fazer. Então, segundo a doutrina, essa doutrina que não é bíblica, ensina que tudo o que acontece, coisas boas ou coisas ruins, foi Deus que decretou. Deus decretou, Deus determinou que assim aconteceria. Também outra história bíblica é a traição de Judas. A traição de Judas. Judas traiu Jesus. Segundo essa doutrina, também ensina que já estava determinado, já estava decretado que Judas iria trair.
Se assim fosse, Judas não poderia responder por sua traição. Por quê? Porque já está determinado. Se está determinado, não teria outra possibilidade de Judas escolher a não traição. Se já está determinado, de um jeito ou de outro, ele iria trair. E se assim fosse, Deus também não poderia cobrar de Judas ou julgar Judas pela traição. Por quê? Porque estava determinado. Só que a Bíblia, ela deixa bem clara que Deus vai cobrar dos homens segundo as suas obras. Deus vai cobrar dos homens segundo as suas ações, segundo o fruto das suas mãos, Deus cobrará. Então, só do fato de Deus cobrar, dele julgar, dele querer, requerer que prestamos contas a ele dos nossos atos, isto mostra que ele não determinou. Porque se ele determinar tal comportamento sobre uma pessoa, ou tal escolha sobre uma pessoa, não tem como ele requerer uma responsabilidade moral se eu não tive outra escolha a não ser fazer aquilo que estava determinado. Então, o ponto é, Deus julga. Só do fato dele julgar, isto mostra que o ser humano foi livre para escolher. Então, para mim, é ser responsável, para mim ter a responsabilidade moral, eu tenho que ser livre para fazer ou não fazer. Então, dentro desta lição, mesmo que o maligno, mesmo que ele engane, mesmo que ele perverta, mesmo que ele induza a pessoa a pecar, a errar, e isso não tira a responsabilidade moral de cada indivíduo. Se eu cometo um pecado, se eu cometo um erro, mesmo sobre influência maligna, a ação final foi minha, a escolha final foi minha. Eu decidi fazer ou eu decidi não fazer. Então, tanto para o julgamento como para a absolvição, para me ser absolvido de tal acusação ou de tal culpa, eu tenho que ter a responsabilidade moral livre. Então, ou seja, se eu pratiquei foi porque eu escolhi. Então, dentro desse ponto, mesmo o inimigo atuando para os homens pecarem, agirem de forma errada, para perverter, isso não tira a responsabilidade moral de cada indivíduo. Então, cada indivíduo tem a sua responsabilidade moral. Então, não tem outra escolha. Deus não determinou a queda, Deus não determinou a queda de Adão e Eva, eles escolheram comer do fruto, eles escolheram desobedecer. Então, tem uma responsabilidade moral sobre essa questão, por quê? Porque o homem foi livre para escolher entre comer do fruto ou não comer do fruto. Deus não determinou que Judas iria trair Jesus. No final, foi uma escolha de Judas em trair Jesus, porque só do fato da pessoa ter que passar pelo julgamento, isto mostra que o que ela fez ou deixou de fazer não foi determinada por Deus, porque se assim fosse, não teria como Deus requerer de mim responsabilidade moral por uma coisa que eu não tive outra opção, eu não tive outra escolha a não ser fazer aquilo que foi determinado. Então, a doutrina bíblica, aquilo que a Bíblia mostra é que o homem ele é livre para pecar ou não pecar. Ele pode escolher entre fazer ou não fazer. Então, aqui entra a responsabilidade moral e que toda ação ou todo comportamento é o homem que faz. Mesmo com influência maligna ou não, a decisão final é minha, o comportamento final é meu, entre fazer ou não fazer, eu que vou tomar a decisão. A última decisão é minha. Mesmo sobre influência maligna, mesmo sobre o maligno influenciando no comportamento, no que você fala ou deixa de falar, a decisão final é minha. Então, aqui o julgamento ele é justo. Ele é justo. Então, cada homem ele vai responder. Por quê? Porque ele teve a responsabilidade moral entre fazer ou não fazer. Os seus atos foram livres. No final, é o homem que escolhe entre pecar ou não pecar. Então, nesse ponto,
O determinismo não é uma doutrina bíblica. Não é uma doutrina bíblica porque não se pode Deus julgar uma pessoa por uma coisa ou por uma causa, por um comportamento ou por uma ação, se a pessoa não tinha outra escolha a fazer. O julgamento só pode acontecer quando a pessoa ela teve a opção entre fazer ou não fazer. Então, se Deus tivesse determinado que o homem iria cair, que o homem iria pecar, que o homem iria transgredir a lei, não teria como imputar sobre este homem a culpa. Por quê? Porque ele não teve outra opção.